Olá, hoje nós estamos aqui para apresentar uma nova empresa chamada Synca. Eu não vou me adiantar muito, que eu quero hoje conhecer, nós estamos hoje com os 3 sócios, né? O Leandro, o Itamar e o Daniel. E primeiro eu quero que cada um se apresente, né? Vou perguntar um pouquinho da sua formação, experiência. Conta pra gente, Itamar, quem que é o Itamar Prada? Tudo bem, Dani? Eu vou chamar de Dani Pauli aqui hoje, porque nós temos 2 Daniel na mesa, né? Então é uma oportunidade muito grande de reencontrar, reconectar com você. Já fomos colegas de trabalho no passado. É isso Tudo aí. bem, pessoal? Prazer estar aqui hoje para a gente apresentar mais sobre a nossa história, mas principalmente sobre a Synca. Eu sou Itamar Prada, sou natural de Limeira, no estado de São Paulo, sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc. Depois tive a oportunidade de fazer o mestrado, né, em agronomia, com área de concentração em solos na Universidade Federal de Uberlândia. Na minha trajetória profissional, eu comecei no setor de fertilizantes e nutrição, na época na Bunge Fertilizantes. Depois tive a oportunidade de ir para a área acadêmica, fui professor de nutrição de plantas e fertilidade do solo e de produção e tecnologia de adubos no Unipam. Fui professor também de pós-graduação, de programas de pós-graduação, né, e também nessa área, e voltada à parte de fertilidade, nutrição, agricultura. Depois entrei novamente no setor de nutrição de plantas em 2010, fui para a época para a Produquímica, depois se transformou em Compass Minerals e mais recentemente em CL. Foi minha casa por quase 15 anos, onde também tive a oportunidade de fazer grandes amigos e aprender bastante. E esse ano é um ano de um novo momento na minha jornada profissional. Comecei o ano atuando na BioWorld, uma experiência muito bacana de colaborar com os fundadores e acionistas da empresa por lá. Mas, em paralelo, vínhamos maturando esse projeto tão bonito da Synca. E na metade do ano, né, eu entendi que eu precisaria focar nesse negócio, trabalhar junto com os sócios, com a equipe que a gente trouxe no início do ano, para desenvolver realmente aquilo que a gente sonhava tanto na área de nutrição de plantas, e vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais com vocês. Eu na vida pessoal sou casado, tenho 2 filhas, né, e estão crescendo aí bastante. Infelizmente nenhuma quer fazer agronomia, vai cada uma para a sua área se desenvolver e crescer, mas é um pouquinho de quem eu sou. Que bacana. Temos um mestre aqui em nutrição vegetal. E você, Leandro, conta um pouquinho. Bom, sou Leandro Vilhena, minha formação acadêmica é em Direito, sou produtor rural, iniciei como produtor rural na fazenda do meu pai com 17 anos. E trabalhando intensamente em relação a essas mudanças que estavam ocorrendo na família e tudo mais, mas com foco e com a experiência adquirida no campo mesmo, né? Fomos crescendo e atingimos aí a um nível de produtividade, a um nível de competitividade e para uma produção relevante aí no mercado de café. Nós somos produtores de café. Isso que eu ia perguntar, aqui na região de Franca. Região de Franca, Ibiraci, Capetinga, pega Minas e a Alta Mogiana no geral aí, né? E vamos lá, a minha formação, né, não tem muito a ver com agro, mas realmente ela me ajudou muito, porque foi um momento de início. Eu sou o mais velho da turma, né, do meu pai lá, nós somos em 5 irmãos, então eu tive que pegar, vamos falar, o carro para puxar aí nesse início aí, mas deu certo. E durante todo esse tempo aí, Daniel, meu cunhado, sou casado com a irmã dele, ele se desligou da empresa que ele trabalhava e nós fundamos a Dica, né? Que é uma indústria química, né? Uma indústria que vai completar 10 anos agora, uma indústria de grande relevância hoje no mercado. E com o tempo foi se passando, a gente foi tentando procurar alguma coisa aonde mais a gente podia atuar, né? Eu sempre tive um pé no agro, né? Como produtor rural, né? E vendo as dificuldades que o agro encontrava e tudo mais. E eu, Daniel, falava, para onde a gente vai, né? A gente vai para o mercado do agro ou vai intensificar mais na Dica, né? A gente sempre intensificando a Dica, a gente viu que o agro estava precisando de alguma coisa assim a mais, né? E com isso, foi uma grande coincidência, né? Com o pessoal da BioWorld, que eu sou cliente do pessoal da BioWorld, nas fazendas,
conhecemos o Itamar e fizemos essa parceria, grande parceria aí de sucesso aí. Que legal. Sou casado, tenho 2 filhas, né? Não dá para saber ainda o que elas vão fazer ainda, mas torço que elas puxem alguma coisa aí, ou no agro, ou na área química aí. Aham. É isso. Que bacana. Você fez direito. Direito. Ah, legal. Direito. Conhece um pouquinho de dentro da fazenda, né? 30 anos só, Leandro. Na fazenda, 94, né? Em 1994 até agora, né? Sim. Atuando no agro aí, né? E bacana ver que todo produtor rural é empreendedor, né? É. E imagina. Sim. Na verdade, assim, o produtor rural é que eu sempre brincava com a minha esposa, né? Pô, tem que ter eu sempre busquei alguma coisa, uma alternativa em paralelo para ter uma outra fonte de renda e tudo mais, e um outro desafio também, né? E por grande providência divina aí veio o Daniel, né? E agora o Itamar e tudo mais. Então, Que legal. é isso daí. A gente já vai falar um pouquinho mais da dica, eu vou perguntar um pouco mais. Legal. Mas, Daniel, então, e você? Se apresenta um pouco. Bom, meu nome é Daniel Bruneto, eu tenho 46 anos, sou casado, pai de um casal de filhos. Sou químico por formação. Eu comecei minha carreira na parte de pesquisa e desenvolvimento. Sempre, desde que iniciei, trabalhei com pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. Principalmente em 2 segmentos, no segmento de coatings de revestimento para plásticos, né? E no segmento de dispersões, nanodispersões. 20 anos atrás não se falava muito de nanocomposto, hoje já é um tema bastante difundido, né? Mas sempre trabalhei bastante nesses 2 caminhos, na parte de pesquisa e desenvolvimento, fui me desenvolvendo e acabei trabalhando em negócios muito, muito particulares, onde a gente entendia que a estrutura de pesquisa e desenvolvimento, na verdade, seria o cérebro do negócio, no sentido de fazer com que ela trabalhasse com uma sinergia muito grande, ou na verdade fosse até a área comercial dessas empresas, onde a gente entendia que o modelo dessas empresas deveria ser como projetos que buscassem nos clientes, na verdade, soluções de problemas, alternativas e transformassem, na verdade, aquela necessidade, aquela demanda em produtos, né? Dentro desse escopo, acabei me desenvolvendo muito em outras áreas administrativas, gerenciais. Eu acho que o sucesso do negócio está em realmente se ter uma visão sistêmica, onde se consiga buscar aí o máximo de eficiência. Dificilmente, sem visão sistêmica, esses negócios conseguem prosperar, conseguem andar, mas minha carreira foi essa. Minha carreira basicamente foi na parte de P&D, junto com a área industrial. Eu acho que o desenvolvimento de produtos está muito ligado no processo de produção, então, às vezes, produtos novos, tecnologias novas necessitam novos processos, enfim, novas operações. Sempre teve ligado na parte de P&D, na parte industrial, mas sempre com visão sistêmica a nível comercial, mercado, administrativo, custo, enfim. Em 2015, acabei empreendendo, junto com o Leandro, meu cunhado, enfim, meu parceiro de jornada até aqui. Nós começamos uma empresa em Franca que se chama Dica. Essa empresa é uma empresa de tecnologia, que também trabalha por projeto. A Dica tem poucos clientes, mas a Dica atende esses clientes, esses projetos de maneira muito personalizada. A gente tem hoje, acredito que 25 químicos trabalhando internamente no desenvolvimento de produto. Não temos um portfólio de produto pronto, somos essencialmente uma empresa de B2B, que na verdade transforma necessidades, requisitos, problemas de cliente em produtos e comercializa dentro do nosso foco de negócio. A Dica não é uma startup, mas é uma empresa que está completando 10 anos esse ano
E graças a Deus, assim, graças a muito trabalho também, muita dedicação, não nossa, como de toda a nossa equipe. Apesar de ser uma empresa jovem, assim, é de um time de pessoas que está acostumado a trabalhar junto há muito tempo, que sempre teve bastante expertise, bastante know-how dentro desse mercado. A Dica prosperou, a Dica cresceu de maneira significativa. Hoje acredito que no segmento que a gente atua, talvez seja a empresa líder de mercado. E no período da pandemia, um pouco depois da pandemia, já sentindo esse movimento de crescimento da empresa, entendendo que, apesar de ser muito especializado dentro do nosso negócio, na verdade os objetivos que a gente tinha traçado no médio prazo ali, eles estavam cumpridos. E, de certa maneira, nesse ganho de share, nesse crescimento, isso vai se afunilando e, na verdade, você vai chegando num ponto onde, que de certa maneira, claro que a Dica tem muitas possibilidades de crescimento ainda, mas as coisas vão se afunilando. E eu e o Leandro começamos a discutir novas alternativas, né? Eu e ele ainda novos, naquela época eu já tenho 46 anos, eu devia ter 45, e a gente via que, de certa maneira, nós ainda tínhamos energia, tínhamos tempo, disponibilidade, de certa maneira, ainda enxergávamos uma possibilidade de talvez encontrar um outro segmento, onde a gente, de certa maneira, pudesse atuar até para poder diversificar o nosso negócio. E a primeira opção dentro desse caminho era buscar algo que tivesse sinergia em algum aspecto, primeiro com a Dica, né? Onde que a gente talvez pudesse aproveitar uma parte do nosso sistema produtivo, talvez diminuir uma certa ociosidade em alguma etapa que a gente tinha dentro da fábrica, enfim. E O foco da Dica é nanotecnologia? A Dica faz 2 produtos em especial. A Dica é uma empresa especializada em fazer coatings, revestimento para plástico. Tá. Então, assim, nós fazemos tintas de impressão, vernizes, revestimentos para o mercado de plástico em geral. E plástico, enfim, o mercado de plástico é muito amplo. Então, você tem vários plásticos, poliuretano, PVC, ABS, poliestireno, enfim, esses plásticos são usados em vários segmentos industriais, em várias aplicações, e nós somos primeiro especializados em fazer esse tipo de recobrimento, de revestimento para plástico, em vários segmentos, tá? E o segundo negócio da Dica é fazer dispersões nanodispersões de sólido. Uma dispersão basicamente é quando você dispersa ou suspende um sólido em um líquido, tá? Uma tinta, por exemplo, é basicamente uma dispersão. Então, ali eu tenho partículas sólidas, que são os pigmentos, que estão dispersos no meio, né? Esse meio já, às vezes, vai ter ali um formador de filme, um polímero, que vai ser compatível com aquele plástico que eu quero pintar, que eu quero dar acabamento. Mas antes de formular um revestimento, a gente tem que, basicamente, formular uma dispersão das partículas sólidas que vão compor aquele revestimento. E nisso aí, de certa maneira, a gente se desenvolveu bastante nesse tipo de tecnologia. E, por exemplo, o material que é muito comum de a gente produzir hoje na Dica são as tintas de impressão digital. Tinta de impressão digital são nanodispersões, né, de pigmentos em um meio específico, onde vai depois se utilizar a impressora como meio sem contato para poder fazer impressão num substrato. E quando a gente chega a materiais nanodispersos em tamanho de partícula de 30 nanômetros, 60 nanômetros, 90, enfim, de certa maneira se adquire a tecnologia não só às vezes para poder fazer um pigmento de uma tinta de impressão digital, mas pode-se fazer a nanodispersão, por exemplo, de um nutriente utilizado no segmento agrícola, né? Então, existe uma sinergia muito grande as tecnologias são muito análogas, existe uma sinergia muito grande dentro desse contexto. E quer colocar um ponto, né? Esse modelo mental do Dani, né? De
ter desenvolvido uma indústria partindo da dor, de um olhar para o mercado e depois realmente buscar solução junto com a equipe, é o que a gente tem colocado mais em prática esse ano e é fantástico o resultado quando a gente parte realmente de um problema, né, e com uma caixa de ferramentas mais ampla do que muitas vezes a indústria está acostumada a trabalhar, a gente chega realmente num resultado final muito interessante e proprietário, único, né? O Daniel comentou também da importância do P&D, né? E acho que toda empresa que tem sucesso investe nisso, né? Em pesquisa, em desenvolver, em buscar novas soluções, né? P&D é fundamental. P&D é fundamental. Eu acho que assim, a estrutura de um negócio é prioritariamente formada por pessoas, né? Essas pessoas têm uma capacidade única de gerar conhecimento, de gerar tecnologia, de gerar inovação, enfim, é claro que o ambiente conta, o campo de visão faz grande diferença, mas a pesquisa e desenvolvimento, ela é a base, na verdade, para poder se gerar valor, né? Eu acho que ela é assim, muito importante, na verdade, conseguir contribuir. Ela ajuda muito, né? Contribui muito num avanço, enfim, de um negócio. Isso é muito importante. Só voltando um pouquinho na questão que a gente finalizando, e de certa maneira, dentro dessa vontade minha e do Leandro da gente conseguir, a gente acabou, através da BioWord, encontrando o Itamar, começamos um problema. Começamos um negócio que para a gente enfim, tem nos encantado. Montamos uma equipe de P&D justamente para poder desenvolver esse portfólio já desde o começo do ano. E a gente, nesse momento, está vendo a Cinca ganhar forma. Isso aí nos deixa muito contente. Com relação à colocação do Itamar, a minha percepção é que a indústria, de certa maneira, no Brasil, as diferentes indústrias, elas têm várias interfaces entre si. E essas interfaces, na maior parte das vezes, são muito sinérgicas. Muito, muito sinérgicas. Como eu estava comentando, por exemplo, da sinergia que tem entre uma nanodispersão de uma tinta de impressão digital e a nanodispersão que pode ser utilizada num produto via nutrição. São processos análogos, são tecnologias sinérgicas, né? Elas, enfim, elas são muito parecidas, mas é interessante como esses segmentos, eles não se conversam, né? Eles não... enfim, cada um ali dentro do seu foco, trabalhando dentro do seu negócio, mas quando você sai de um modelo de negócio e passa a participar de um outro modelo de negócio, para um outro segmento de mercado, com outro foco, na verdade é um pouco do que o Itamar falou, a gente consegue aproveitar muitas coisas que são análogas ali, existe muita sinergia. E é legal isso, porque eu acho que tem a questão do modelo mental, né? E dentro da questão do modelo mental, é interessante olhar para um outro segmento com um modelo mental um pouco diferente, sendo especialista num segmento diferente. E eu acho que isso gera muita riqueza. Isso gera muita riqueza porque traz experiências diferentes, traz vivências diferentes, e eu acho que isso aí consegue, dentro dessa pluralidade de pessoas que vêm com visões diferentes, a gente consegue realmente fazer algo que é bem rico, assim. Que legal. Eu acho que dentro da família, então, aí o campo com a indústria química, acho que teve essa sinergia aí, né? Sim. Deve ter começado com a dica, com essa ideia, ou não? Com uma dor? Como é que começou a dica? Na verdade, a dica aconteceu, né? Você não tinha... Eu, a princípio, acho que nem o Daniel também, e não tinha nenhum interesse. Eu nunca imaginei atuar como empresário na indústria. Meu negócio sempre foi agro, né? Sempre via o agro. Buscava algumas alternativas em paralelo, né? Até como fonte de renda, tudo. E por grande sorte, vamos falar, né? O Daniel se desligou da empresa, né? E do nada eu acordei um dia de manhã, ainda gosto de comentar isso, né? No domingo, né? E falei assim, Raquel, vou tomar um café com o Daniel. E ele já tinha se desligado da empresa, e nesse café aí eu falei, cara, vamos montar uma indústria, né? Uma indústria química, né? Aí eu falei, cara, mas você, né? Vamos montar a indústria, né? Ele ainda perguntou,
Pô, mas qual o sentido dessa indústria, né? Sentido, o porquê, você quer me ajudar? Eu falei, não, cara, você não precisa ser ajudado não, você vai voar, né? Eu quero ganhar dinheiro junto com você, né? E fundamos a Dica, né? Num café da manhã, e a gente estava com a viagem marcada e começamos a iniciar os trabalhos para ver como é que a gente ia prospectar, a construção e tudo mais, e deu tudo certo, cara. Hoje realmente é uma empresa de grande relevância, igual o Dani falou aí, que está no mercado aí, uma das mais importantes no mercado brasileiro aí. Parabéns, mas tudo começa com um bom café, né? Sim. Bom café. Pô, tem uma coisa legal, porque assim, ó, é a marca. A gente todo ano não, na verdade durante o ano todo, na verdade você sempre tem um brinde de alguma maneira ali, de certa maneira de tem lá a questão de uma agenda, de alguma coisa assim, mas sempre tem uma coisa que é nossa o ano inteiro, que a gente acaba enviando praticamente toda semana, no café. Nós temos um café que é produzido pelo Leandro numa área específica e, enfim, ele reserva esse café e a gente distribui ali como um café, como um brinde mesmo, um café, né, da Dica ali para vários clientes, fornecedores, amigos, enfim. Legal. E fica bem com a marca, né? Na verdade, a gente queria... Afetivo, assim. Na verdade, a Dica queria alguma coisa, algum brinde aí que não caracterizasse, vamos falar, uma segunda intenção, você presentear os clientes e tudo mais. Então, assim, nós encontramos o café, e o café, como é produzido por mim, na minha fazenda, né? A gente fala um café orgânico, né? Pode até ser que é um setor que eu deixo lá, realmente a gente não usa fungicida neles, né? Não que eu faça café orgânico, né? A gente trabalha com agricultura regenerativa, mas não orgânico. Mas esse setor mesmo, realmente, ele é bem, bem orgânico mesmo, não vai nada de fungicida. E a gente colhe ele separado e torra e presenteia os clientes e realmente todo mundo liga, né? Depois, onde eu compro esse café? Não tem onde comprar e você não precisa comprar, né? Realmente é um brinde da Dica, né? Então... Muito bom, por si. Muito bom e realmente, assim, caiu no gosto dos nossos clientes e foi um negócio que entrou e ficou legal. Nós escutamos de um grande diretor da empresa, né? Falou assim, cara, é uma maneira, esse brinde de vocês é uma maneira, assim, até carinhosa de presentear os clientes, né? Porque a gente sabe que esse café foi produzido por vocês, né? E a gente estende a nossa família, leva para casa e compartilha com os filhos e tudo mais. Então, assim, realmente foi de sucesso aí o cafezinho aí. Café une, né? Café é uma cultura linda, assim, né? Eu sou suspeito, eu adoro café. Eu também sou suspeito, né? Que eu tô... Respira café há 30 anos. Né? Ô, Leandro, e aproveitando, como é que é hoje? Você comentou dessa área que você reserva ali sem o uso de químicos e tal. Como é que funciona hoje a preocupação, né? Biológico, a gente ouve muito falar em biológicos e tal. Isso tem sido mais usado? Como é que funciona? Sim. Hoje, principalmente na cafeicultura ou no agronegócio mesmo, a gente está preocupado. A gente já vem trabalhando com agricultura regenerativa, né? E preocupado com o meio ambiente, com todo em si, né? E já tem um tempo aí que a gente é usuário de biológicos, né? Meus irmãos são agrônomos que ajudam a gente no grupo aí e fizemos uma inserção dentro do nosso portfólio de biológico para tentar ajudar no controle aí do químico, né? Em algumas áreas realmente o biológico tem tido um controle fantástico e foi isso que nós chegamos a uma conclusão em relação a controle no café. Hoje a dificuldade maior que a gente está tendo aí dos biológicos é uma nutrição compatível. Aí que vem a ideia da Cinca aí, né? Que é tanto o Itamar quanto o Daniel. Legal. Pode falar. Então, vamos falar assim, o sentido, eu como produtor rural, a preocupação nossa é arrumar uma nutrição que tenha compatibilidade para a gente dar continuidade no uso dos biológicos, né? Que esse é um caminho sem volta. A gente não vai deixar de usar biológico mais, principalmente no café. Que o resultado foi fantástico. Aí que veio a ideia da Cinca, né, que realmente ela está vindo com uma tecnologia totalmente inovadora aí, com a compatibilidade com os biológicos aí. Aproveitar o Itamar, né, de nutrição vegetal. O que você fala, Itamar, então, dessa dor aí que o Leandro sentiu na lavoura, né? O biológico é uma realidade, né, cada vez mais usado, mas tem essa incompatibilidade? Como é que funciona? Na verdade, só não realidade, uma necessidade hoje. Uma necessidade, né?
A gente tá vivendo um momento de transformação de um modelo de agricultura, né, muito baseado na Revolução Verde, que transformou a agricultura numa indústria, né, a céu aberto, onde a gente realmente cada vez implementava um maior uso de tecnologias e aumentava a produtividade para atender uma população mundial crescente, para um modelo em que a agenda realmente ficou mais complexa agora, né, uma atenção cada vez maior com sustentabilidade, com qualidade daquilo que se produz. Então, uma sociedade demandando cada vez mais dos produtores é uma agenda mais ampla do que realmente apenas a produção de alimentos. E não só isso, né? A gente, por nós termos uma agricultura num país tropical, a gente tem que usar a natureza a favor e não brigar contra ela, né? As soluções apenas químicas, elas ajudam bastante, mas não são suficientes para o modelo de agricultura tropical. Então, isso posto, a gente tem visto realmente um aumento na taxa de adoção de biológicos muito grande no Brasil. E isso muda os critérios de sucesso que a gente precisa para desenvolver os produtos de nutrição de plantas. Então, tem uma série de produtos de nutrição de plantas no mercado muito, muito bons, que funcionam muito bem para nutrir a planta, mas que tinham um olhar muito para que aquele produto fosse bom na nutrição da planta e tivesse uma boa compatibilidade com os fitossanitários, com os defensivos, para que não trouxesse um problema de entupimento de uma ponta de pulverização, né? Muitas vezes produtos ali com agentes que fossem trazer um benefício fisiológico para a planta. Mas hoje entra um critério de sucesso que ele é central, que é realmente a gente entender esse tanque de pulverização e como que a gente pode trazer tecnologias que vão trazer os critérios de sucesso do passado, mas com um olhar muito importante para essa compatibilidade e até mesmo buscando uma sinergia com os bioinsumos. E é por isso que nós nascemos, né? Então, voltando aqui pro círculo dourado do Simon Sinek, né? Do porquê, começar pelo porquê. Esse é o porquê da Synca. E até no nome, né? A gente vê que o nome Synca e Dica tem uma certa similaridade. A gente usou o mesmo conceito na formação do nome, que é um pouco de um acrônimo na língua inglesa, e Synca vem de sinergia e conhecimentos chaves para a agricultura, que no inglês seria o Synergy and Key Knowledge for Agriculture. Que nós usamos realmente todo esse conceito que vem da nanotecnologia, da nanodispersão, dos ingredientes e componentes naturais para buscar desenvolver uma linha de tecnologia, de produtos com uma melhor sinergia com os bioinsumos que são uma realidade no campo. Então esse é o porquê, né? Nós existimos e estamos aí o ano todo trabalhando bastante em pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo protótipos desde o início do ano, com um time na bancada todos os dias, né? A gente, né, Dani, fazendo reuniões com a equipe, ajusta aqui, ajusta ali, buscando essa compatibilidade e sinergia com os biológicos, sem perder, né, e trazendo uma nutrição adequada, trazendo um bom efeito no metabolismo e na fisiologia da planta, aí de uma forma competitiva. E aí é nesse momento que nós estamos agora. Acho que isso até é algo muito legal que conta um pouco da forma como nós pensamos o negócio. Nós sabemos que para a nutrição de plantas as barreiras de entrada são pequenas, né, do ponto de vista regulatório, né, a entrada ela não é tão complexa quanto a de um defensivo ou de um produto para biocontrole, mas nós optamos por fazer um caminho um pouco mais longo, realmente de desenvolver um portfólio proprietário. Então nós partimos no início do ano, né, de uma prancheta em branco, né, realmente desenhando aquilo que a gente sonhava como portfólio, e passamos aí o ano todo na bancada, e agora estamos com um conjunto grande de experimentos. Então o investimento que está sendo feito realmente em pesquisa e desenvolvimento é muito grande, com experimentos no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, experimentos mais voltados realmente ao lado da biologia e bioprocessos, experimentos mais voltados à ciência da nutrição, à ciência do metabolismo vegetal, e experimentos fitotécnicos no Brasil todo, com parceiros, para que a gente realmente consiga ter segurança e no ano que vem, aí sim, depois de um período longo de investimento, né, de muito trabalho, de muito suor, a gente levar para o mercado aquilo que a gente acredita que é
o melhor e uma nova geração em nutrição de plantas. Que legal. E isso é realidade, né? A gente vê até por questões econômicas mesmo, né, Leandro, Itamar? O produtor acaba aproveitando aquela passada que ele tem ali com máquina e tal, e ele acaba misturando, né, alguns produtos que tem que se complementar e não podem um atrapalhar o outro. É isso, Exatamente. Né? É isso, basicamente, né? É isso. Realmente imagina para um produtor rural, né? Muitas vezes vai estar colocando 2, 3 micro-organismos, muitas vezes mais um fitossanitário, mais um adjuvante, mais 2, 3 produtos para nutrição de plantas e realmente tendo que entender essa química do tanque, né? O que vai acontecer realmente nessa química do tanque e como é que esse bioinsumo, esse micro-organismo que muitas vezes é sensível, vai se comportar, porque a indústria de bioinsumos avançou de uma forma muito positiva no Brasil, né? O Brasil ele vem encabeçando não só no uso, mas realmente em tecnologias para bioinsumos. E a gente sabe que as empresas elas fazem o seu melhor realmente para entregar um produto de qualidade na ponta. Mas se lá na hora da aplicação a gente não tiver o cuidado, a atenção realmente com aquilo que está sendo misturado com os bioinsumos, isso vai afetar a performance daquilo que é tão importante para a gente conseguir ter uma agricultura regenerativa e uma agricultura sustentável realmente com uma alta performance. Porque alta performance e lucratividade são fundamentais porque nós estamos falando de agronegócio, né? O negócio é fundamental. Então a gente tem esse foco muito grande na performance e em uma otimização, numa sinergia com os bioinsumos. E falando num bioinsumo, né, num biológico, um produto vivo ali, um outro químico dá pulo, né? Porque pode, numa mistura ali, ele, de repente, 2 investimentos que ele teve, isso neutralizar ou não funcionar mais, não é, Dani? O portfólio é disruptivo. É disruptivo em todos os sentidos. O nosso portfólio são de produtos para nutrição, mas que tem uma concepção, eu acho que totalmente diferente do que se existe no geral. É realmente isso. Basicamente, o foco é a nutrição e a gente não busca, que nem o Itamar bem disse, não só compatibilidade, mas a sinergia. A ideia é que os ingredientes desse produto para nutrição, eles possam ser sinérgicos com culturas de fungo, com culturas de bactéria, onde a gente, na verdade, consiga otimizar tudo isso aí dentro de uma cauda. E tem um fator que eu acho que é primordial também dentro desse portfólio, é a maneira com que isso é concebido. Então, assim, hoje grande parte desses nutrientes são complexados, né? São quelatados enfim, existem vários agentes complexantes disponíveis para esse mercado. E além da questão da sinergia com os biológicos, o que é interessante na nossa linha é que todos esses agentes complexantes que a gente usa nesse portfólio são materiais que a planta também vai usar para poder se nutrir depois. Então, assim, ele é disruptivo no ponto de ter essa sinergia com fungos, com bactérias, enfim, com os biológicos, mas também no sentido da biodisponibilidade, né? Além disso, como esse nutriente vai chegar para a planta, como a planta vai absorver e do que ela absorveu, o que realmente, teoricamente, vai ajudá-la ou não dentro desse processo. Então, o portfólio é muito interessante, disruptivo. Ele foi, assim, dia a dia comigo e com o Itamar e com o pessoal de P&D, já há um certo tempo, trabalho árduo, mas hoje a gente vê esses produtos saindo dentro de todos os requisitos que, na verdade, a gente tinha planejado desde o começo, esses produtos saindo para teste agronômico, como o Itamar disse, praticamente no país todo, e a gente fica muito contente de certa maneira, ter conseguido formatar o portfólio da maneira com que ele está saindo hoje. Que legal. Ele é bem disruptivo, eu acho que em todos os aspectos, assim. É autoral. Muito legal. E então não tem só essa questão de compatibilidade, mas ele até potencializa a nutrição, é isso? A nutrição e os bioinsumos. Os bioinsumos, né?
Realmente, nesse momento que nós estamos, é muito interessante que aquilo que a gente consegue acompanhar no laboratório está performando como a gente havia projetado, idealizado e sonhado no início do ano. Mas nós estamos numa ciência viva, né? Então, essa fase agora ela é super importante, porque nós não queremos ser aquela pizzaria ou padaria de São Paulo que está lá escrito a melhor padaria e pizzaria de São Paulo, né? Mas dito por quem, né? Então, aqui nesse caso, a gente também não quer dizer o mesmo. Então, vai ser muito interessante a gente entender o comportamento da planta agora no campo, realmente. E é que é nessa fase que nós estamos, né? Então, a gente optou por realmente fazer pesquisas no Brasil todo para realmente entender como é que a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o café vão se comportar em relação àquilo que a gente espera que é a melhor nutrição que a gente pode oferecer para eles. E a gente espera que esses clientes exigentes, nessas plantas e os micro-organismos, eles realmente se identifiquem com esse portfólio da mesma maneira como a gente o projetou. Isso é muito legal ver a validação no campo, né? Vocês não estão saindo já, criou o produto, já estão vendendo. Tem que ter toda uma... São vários cultivos, várias realidades, né? Condições edafoclimáticas, isso. Na verdade, Daniel, assim, eu como produtor, assim, vivendo um pouco aí o dia a dia e vendo as empresas que iam nascendo, né? Nasce empresa e no outro dia já está produzindo, já tá distribuindo aí no mercado. Realmente o projeto da Cinca foi totalmente diferente, né? Ele nasceu já diferente, né? O Itamar, o Daniel também, assim, junto com a parte técnica, ele falou, cara, vamos desenvolver uma linha, mas primeiro vamos ter que testar isso. Vai demorar, mas vamos validar isso no campo. A hora que tiver tudo validado, e eu como produtor, eu falei assim, isso ninguém faz. Não é que ninguém faz, muitas empresas fazem, mas dessa maneira que nós estamos fazendo, eu acho que vai nascer um negócio único aí, entendeu? Né? E como produtor e sócio também da empresa, isso quem vai ganhar é todo o mercado brasileiro aí com a Cinca aí. Que legal. Bacana ver essa sinergia do campo, do agrônomo, que entende nutrição, especialista em nutrição vegetal, químico, né? Então tudo... Vocês dão uma mistura boa. Na verdade, a parte de desenvolvimento são eles, né? Eu sou produtor, eu vou só comprovar no campo, viu? Excelente, mas tem que ter essa... Já peguei alguns produtos, vamos testar, vamos, né? Além das validações. Peça central. Sem dúvida, que legal. Muito bom. Mas até assim, isso o Dani tem o Dani que tem uma experiência legal aí também nessa parte industrial também, né? Que a gente visitou algumas empresas de nutrição, eu já visitei como produtor, então acho que a Cinca, de novo, né, ela está nascendo de uma maneira diferente, até no parque industrial ela vai nascer de uma maneira organizada, e eu acho que vai ser legal. Acho que até você falou do parque industrial, né, nós estamos... Parque, não parque, né? Nós estamos numa fase super legal agora, né, de montagem da nossa unidade industrial em Franca, bem na frente da Dica, de onde está a sede da Dica. Um parque industrial moderno, realmente pensado realmente para esse portfólio e usando um conceito que o Dani fala bastante para nós, né, que o processo ele não pode ser a nossa limitação. Então realmente a gente está fazendo um processo industrial que é bastante robusto, que nos permite sonhar cada vez mais alto e continuar abastecendo o mercado com tecnologias que façam sentido e que a gente possa transformar aquilo que a gente produz no laboratório em realidade na ponta. Então, a partir do próximo ano, né, porque agora realmente nós estamos em obras, né? Nós queremos receber cada uma de vocês para nos visitar na nossa unidade em Franca, no estado de São Paulo. Que legal. E quais as projeções? Como é que estão os planos aí? A ideia estava sendo validada em campo, vocês estão terminando aí de... construir tudo isso, qual que é a projeção, assim, já do ano que vem ter isso? Quando que é a previsão? A nossa previsão é de lançar essa linha de produtos em abril do próximo ano. Então a gente já vai ter um número de resultados na mão bastante relevantes, vamos estar com a nossa unidade industrial pronta e em abril realmente apresentar as primeiras tecnologias para o mercado. Nós estamos com um número de protótipos grandes sendo avaliados e nós vamos selecionar realmente os melhores, né, para esse portfólio que será lançado no ano que vem. Então, por enquanto, né, realmente, se alguém precisar de produtos para essa safra,
de tecnologia, a gente ainda não tem condições de atender. Nós estamos numa fase realmente final de validação das acreditações, para que no próximo ano a gente possa realmente entregar aquilo que tem de melhor em nutrição de plantas. Que legal. E um detalhe, Itamar, que assim, a gente falou da nossa área, nossa nutrição, né, que ela tem compatibilidade com o biológico, mas não que ela é incompatível também com o químico, né? Isso. Bem claro, ela pode ser usada com químico tranquilamente, sem problema algum, que não teria problema. Realmente, com o biológico, ela não vai atrapalhar a função do biológico. Exatamente. Sinergia total, né? Sinergia total. É isso aí. Então, você produtor, ó, em abril, ano que vem já vamos ter produtos aí inovadores, produtos com sinergia, né? E muito legal, parabéns pelo projeto. Queria abrir aqui para uma palavra final, Leandro. O que você traz aí de mensagem? Parabéns pelo projeto. Sim. Bom, eu como sócio e produtor rural, não vejo a hora de começar a usar os produtos da Cinca, né? E eu acho que os produtores podem aguardar aí que vai ter novidade no mercado aí, única aí. Muito bom. Tamar? Nós estamos muito animados, né? E esse momento, né, de montar um projeto do zero, de uma prancheta em branco, e a liberdade que os sócios têm nos dado realmente para sonhar e fazer as coisas do jeito certo, é um projeto realmente que é maravilhoso, né? Eu rejuvenesci alguns anos esse ano, né, com a motivação com esse projeto, e a gente está fazendo tudo do jeito certo, do jeito que a gente acredita, então tem muita coisa boa vindo pela frente aí. Que bacana. Dani? É isso aí, nós estamos bastante esperançosos, acreditamos muito nesse projeto, trabalhamos bastante no sentido de realmente, como eu disse, trazer para esses produtos todos os requisitos que a gente tinha planejado. Na verdade, que o Itamar, como grande fisiologista, entendia que seria realmente o caminho para isso tudo. Mas estamos trabalhando bastante ainda na concepção da fábrica, na montagem industrial, para estar pronto realmente em abril para poder estar produzindo esses materiais, mas com muita energia, com muita esperança de que realmente esse projeto, na verdade, que essa empresa vai trazer aí todos os benefícios em si que a gente planejou aí durante esse tempo. Mas é isso, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, assim, tenho até o orgulho de poder estar junto aqui, de poder estar acompanhando, conheci o Tamar, né, lá de trabalhar junto na Produquímica anteriormente, e a gente vê o brilho no olho que vocês têm, assim, tô conhecendo vocês agora, mas o brilho que vocês têm, o Itamar veio com conceito e tudo, a gente tem a honra de poder ajudar aí, né, com o desenvolvimento da identidade e tudo, tá vendo nascer um projeto com pessoas muito experientes em cada área, né, com essa sinergia já na raiz, né? Já está incrustada ali, esse desenvolvimento, esse investimento em P&D, né? Que é essencial, né? Então vocês estão se debruçando ali, investindo para poder, lá na frente, com validação no campo, trazer produtos diferenciados aí, né? E tem um convite, né, Itamar? É isso aí. Bom, nós teremos tecnologias disponíveis a partir de abril do ano que vem, mas a gente já vai ter muito conteúdo disponível a partir de agora. Então eu vou pedir para que você nos dê a oportunidade de acompanhar o nosso trabalho nas nossas mídias sociais e no nosso site. Então o nosso site é cinca.com.br e nos sigam aí nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e é Cinca Brasil, né? Vocês vão nos encontrar. E participem das nossas comunidades, que a gente vai compartilhar bastante material técnico super interessante, logo mais com vocês. Isso aí, vocês têm um professor de Nutrição e Fisiologia, 5OSYN, o KKA, que é do Dica, né? Vem da Dica também, que o Itamar mostrou, .com.br. E a gente vai colocar os links aqui também para vocês. Não deixa de seguir, vão ter conteúdos muito legais ali. E em breve vocês vão ter produtos disponíveis. Obrigado pelo papo, parabéns. Obrigado, Daniel. Obrigado, Dani. Sucesso. Obrigado. Amém.